Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Marta, tudo jóia? América FGV, eu estudo aí, viu, América FGV, faço curso aí com vocês. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Pessoal, daqui a pouco a Marta, né, está aí, nós vamos bater um papo aqui com a doutora Mariana, oftalmologista, Graziele, Aparecida. Gente, chegamos aqui pro... Olá, Luiz Fernando, bom dia. Chegamos aqui pro segundo tempo, né? Acabei de terminar uma live. A doutora Mariana está aí. Daqui a pouco eu vou chamar você, viu, doutora Mariana, pra gente conversar. Então, pessoal, quem está entrando na live, nós vamos bater um papo. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Tem um aviãozinho aí. Você pode pegar esse aviãozinho e enviar para os seus contatos, para as pessoas que você tem aí no seu Instagram, para a gente convidar mais pessoas para essa live. Vamos encher a sala aqui, como diz, né? Então, envia aí esse aviãozinho para mais pessoas, para a gente convidar mais pessoas para participarem da live. Vai ser muito bacana esse bate-papo aqui. Então você pode pegar esse aviãozinho que tem aí e caminhar para todos os seus contatos. E aí mais pessoas vêm participar com a gente da live, tá bom? Vamos fazer isso? Pega o aviãozinho aí e vai encaminhando aqui. Já estou fazendo isso agora, tá? Eu estou encaminhando aqui. Você pode encaminhar pelo menos para umas 10 pessoas aí. Pessoal, quem está chegando aqui no Instagram do Júlio Vida com Sentido, você que está acessando pela primeira vez, veio aqui pela doutora Mariana, veio ouvir, escutar, né? Se inspirar com a doutora Mariana. Aqui é o espaço que a gente chama aqui de Café com Propósito. Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda temporada de lives. Fizemos a primeira temporada, se eu não me engano, foram 11, 12 lives. Agora nós vamos iniciar a segunda temporada, onde eu convido profissionais, pessoas a compartilharem um pouquinho da tua jornada. E com isso, a missão é inspirar mais pessoas, né? Criar um movimento e amadurecer o propósito. Eu, como terapeuta, eu como psicólogo, acredito muito que propósito é um santo remédio para a vida, sabe? Esse é um remédio que eu tenho indicado para muitas pessoas. Encher a sua vida de propósito. A doutora Mariana já está na live aqui, eu vou convidar ela já, né? Já que hoje passo para ela, né? Já chamei ela aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, bem, Júlio? doutora? Tudo jóia e Tudo vocês? jóia. Tudo bem, deixa eu arrumar aqui. Tudo jóia. Doutora Mariana, é uma satisfação, uma honra, uma alegria muito grande ter... posso chamar de você, né? Lógico. Tão jovem, né? Você aqui na live com a gente. Foi assim, uma alegria de verdade, porque assim, nós praticamente temos um contato pelas redes sociais, né? Exatamente. E é muito bacana hoje essa conexão, essa interação que a rede social hoje pode propor para a gente, né? Pode unir a gente e a gente consegue interagir, né? Através do nosso trabalho, enfim, a gente aprender e crescer também nesse espaço chamado rede social, né? E, doutora Mariana, o Café com Propósito é um espaço que eu criei aqui no Instagram para contar histórias. Eu acredito muito como psicólogo que esse é um caminho de transformação para as pessoas.
a biografia e como a gente precisa olhar para essas biografias. Só que, doutora Mariana, eu quis fazer isso com pessoas que estão muito próximas da gente, sabe? Porque a gente está acostumado a assistir documentários, ler livros, e até pessoas mais famosas, longe da gente, né? E tudo bem, eu faço isso também é importante, né? Mas eu quero, com esse espaço, trazer pessoas que estão muito próximas da gente, convivem com a gente na nossa comunidade, na nossa sociedade, próxima da gente, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da trajetória da doutora Mariana, né? E a pergunta sempre que eu faço aqui, foi por acaso ou foi de propósito, né, a tua escolha? Conta um pouquinho quem é a doutora Mariana, né, como começou essa jornada de propósito de trabalho da vida dela, tá bom? Tá, então, Júlio, bom dia a todos. Eu sou Mariana, eu tenho 39 anos, eu sou a caçula de 3 filhas, médicas também, oftalmologistas. Sou filha da Marta, sou filha do Edmar. Meu pai é oftalmologista também, médico, a gente trabalha junto. Minha mãe é o esteio da família, né? É nosso porto seguro. Sou mãe da Fefe, sou mãe do Gui. Fefezinha tem 8 anos, o Gui tem 2 aninhos. Sou tia de 6 crianças lindas. E estou aqui nessa jornada com bastante propósito. Legal. E eu não preciso nem perguntar de onde veio a inspiração, né? Porque escolheu. Conta um pouquinho dessa tua escolha. Desde criança já tinha clareza do que queria da tua vida profissional. Conta um pouquinho, principalmente dessa fase aí, né, de escolha profissional, como foi para você. Então, assim, Júlio, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, né? Eu sempre, desde pequenininha, sempre quis ser médica, assim, talvez seja eu não digo nem influência do meu pai, pela admiração do meu pai, ao meu pai. E sempre, eu nunca pensei em fazer outra faculdade a não ser de medicina. Isso daí estava muito, muito claro aí para mim. E aí sempre me preparei, desde a época de colégio, sempre sabia que eu ia prestar vestibular para medicina. A oftalmologia, na verdade, e por incrível que pareça, não sofremos nenhuma influência. Somos 3 irmãs, 3 médicas, 3 oftalmologistas. A influência direta nunca teve, tanto que assim, quando eu fui prestar vestibular, meu pai sempre falava, mas você tem certeza que você quer medicina, você não quer outra coisa, tem várias coisas para você fazer, você não quer prestar outra coisa, pensa bem. Justamente porque ele tinha muito medo de influenciar, ele tinha muito medo de a gente fazer por ele estar influenciando de certa forma, né? E ele sempre deu essa liberdade pra gente, essa opção aí a gente nunca quis. A gente sempre quis fazer medicina mesmo em casa. A oftalmologia, eu acho que vem de uma paixão aí de criança, desde pequenininha, desde adolescente aí, que eu ia com meu pai no consultório, eu ia com ele na Santa Casa, falava, pai, eu quero aprender a operar olho. E ele às vezes, levava para ver alguma coisa ali com ele, levava para o consultório. E eu sempre falava para ele que quando eu crescesse, eu teria uma escrivaninha do lado dele. Eu ia no consultório e falava, pai, coloca uma escrivaninha do seu lado que eu vou atender aqui do seu lado. E aí isso daí, na verdade, na faculdade, eu gostei de outras áreas, pensei em fazer outras áreas, pensei em dermatologia, cheguei a pensar em outras possibilidades, sim. Mas sempre tinha ali a oftalmo guardadinha ali comigo e quando eu estava no 5º ano, mais ou menos, eu decidi. Falei, não, eu vou fazer oftalmo. E precisei me preparar bastante, porque a prova é muito difícil, até hoje é uma prova bem difícil, né? Então, desde o 5º ano eu já estava me preparando para essa prova, prestei oftalmologia, entrei em oftalmologia, eu fiz a graduação, fiz faculdade de medicina na Universidade de Mogi das Cruzes e lá eu fiz também a minha residência médica em oftalmo. Então, de certa forma, sim, meu pai inspirou muito a gente, mas ele nunca influenciou. E ele tinha muito medo que isso acontecesse. Mas, graças a Deus, foi por admiração e não por influência direta, né? Ele nunca
Ele sempre até perguntava se a gente não queria fazer outra coisa, se era aquilo mesmo. Mas foi isso. Que bacana. Bacana essa história, né? 3 irmãs e as 3 foram para esse caminho, né? 3 irmãs. De E assim, alguma... eu fui diretamente para oftalmo, né? Eu queria oftalmo. É engraçado que as minhas outras 2 irmãs, elas não moram aqui. Aí está cada uma em um canto, uma em Ribeirão Preto, outra em Curitiba, né? E só eu que voltei para cá. Uma irmã minha começou fazendo outra especialidade, começou na cardiologia. No meio do caminho ela decidiu fazer oftalmo. A minha outra irmã de Curitiba começou a fazer otorrino. Também com 6 meses ela falou, não quero, eu quero oftalmo. E aí partiu para oftalmo. Então assim, todo mundo partiu para o mesmo caminho, meio sem querer aí, mas com esse propósito. E vocês estão construindo uma história linda, né? Uma história, sim. Uma família aí. Sim, Uma sim. família unida em torno de um propósito lindo, né? De trabalho. Né? Sim. E aí você se formou e como foi os primeiros passos? Eu sempre, Então, a gente quer inspirar jovens que estão começando, né? Pessoas que estão sim. aí no seu momento de escolha profissional. Como que foi para você? Então, assim, Júlio, logo que eu me formei, fui fazer residência, eu saí da faculdade e já passei na residência. Entrei na residência, lógico, não sabia nada de oftalmologia, estava aprendendo lá, né, que é uma especialidade, assim, super fechada, a gente aprende muito pouco na faculdade. Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, por mais que eu soubesse que meus pais estavam ali para o que eu precisasse, eu falei, não, eu não quero mais que me mande dinheiro, me sustente, agora eu preciso fazer tudo sozinha, né? Você sai querendo ganhar o seu próprio dinheiro, né? Fazer alguma coisa. Então, durante a residência de oftalmo, eu trabalhei bastante, mas eu não trabalhei como oftalmo, eu dava muito plantão de clínica médica, gostava muito de pediatria, então eu dei 3 anos de plantão de pediatria também. Então, durante a residência, para poder ganhar meu dinheiro ali, eu dei bastante plantão. Lá em Mogi, onde eu estava, em São Paulo, então todo o redor lá de onde eu estava, eu dava bastante plantão. No último ano de residência, eu já comecei a trabalhar como oftalmo, né? Aí eu trabalhava em algumas clínicas lá por onde eu fazia residência. E aí, como na época eu já namorava, esqueci de apresentar, sou esposa do Luiz Fernando, muita gente aqui conhece, e a gente Tá já na live namorava, aí, né? né? A família tá na live aí. A família tá na live, tem que estar, né, Júlio? Tem que participar, Tem que né? participar. Tá E certo. aí a gente já namorava, né? A gente começou a namorar do terceiro para o 4º ano. E aí você acaba a faculdade, você fala, e agora, né? Eu vou para lá. E aí nisso já tinha saído um pedido de casamento aí, falei, agora eu preciso voltar, né? Mas isso já tinha na minha ideia aí, lógico, voltar e trabalhar junto com meu pai. E aí em 2009 eu voltei para a cidade e comecei já a trabalhar com meu pai. Já começamos essa jornada juntos aí, a construir tudo isso juntos. 2009, esse ano, já fazem então 11 anos que 11 você anos. começou a trabalhar junto com o pai, no mesmo espaço, é isso? No mesmo espaço, isso. Não tinha escrivaninha do lado Legal. dele, como eu falei que era o meu sonho. Mas eu montei a sala do lado dele. Que legal. E aí começaram. E como que é essa experiência, né? De trabalhar com o pai. Eu tenho 2 crianças, em vez de quando eu falo para a Giovana, né? Tenho a Marina de 3 e a Giovana de 8, né? Eu fico puxando pro meu lado. Né? Eu falo, olha, daqui uns dias você vai lá pro consultório, hein? Ela vai me ajudar. Eu falo E, isso para e a Fernanda gente. e ela fala que ela não vai ser médica, ela vai ser confeiteira. Ela fala que o sonho dela é ser confeiteira. Tá bom. E as crianças vão passando por. Toda hora muda de profissão, né? Toda Bacana. hora, toda hora. Muito bacana isso. E é um momento que é muito gostoso, né? Que a criança ela, né, se vê. E aí você foi trabalhar com o
pai. Como que é essa experiência? Como foi essa experiência? Como está sendo, né? Tá, E é muito bonito isso, né? Construir junto com família, né? sim, Trabalhar já é uma parte importante. Trabalhar, é claro que a empresa familiar, ela tem seus desafios, né? sim. Eu vejo isso porque, né, eu também já estive com empresa familiar, né? E aí o desafio, e quais são os desafios? Vou deixar você falar. Trabalhar com o pai numa empresa familiar. Fala um pouquinho. Tá, então assim, eu acho que meu pai não imaginou que eu fosse voltar, assim, logo que eu comecei a faculdade, isso nunca, eu acredito que não passava pela cabeça dele, nunca foi um projeto assim, ah, não, você vai fazer oftalmo, vai voltar, vai trabalhar comigo, e foi uma coisa que eu acho que fluiu naturalmente aí. Sem dúvida nenhuma, eu acho que tá dando retorno, tá, Peraí, tá só um dando eco minutinho. aí? Vou colocar o outro fone. Tá, melhorou? Melhorou, Pode né? falar. Melhorou. Então, assim, eu acho que, como eu estava falando, eu acho que ele nunca imaginou mesmo que eu fosse voltar, e isso foi uma coisa que foi meio natural mesmo. Sem dúvida nenhuma, o grande impulsionador aí de tudo foi o Luiz Fernando, né? Pelo casamento aí, e lógico, a minha vontade de vir trabalhar com ele. Tem os seus desafios, mas eu acho que nem tanto, né? No meu caso, pelo menos eu vejo só como eu só vejo parte boa nisso. Então eu costumo falar para os meus colegas, fizeram residência comigo, então assim, eles começaram do zero, eles começaram do começo. Eu falo sempre que eu comecei do meio. Eu não comecei do começo, né? Eu não precisei Legal. passar por toda essa fase de abrir as portas e não ter paciente e ter todo aquele começo difícil de um consultório, né? Então, assim, a bagagem do meu pai, a experiência do meu pai, o nome do meu pai, isso sem dúvida nenhuma, e eu reconheço muito isso, foi o grande impulsionador, né? Alguns desafios que eu encontrei, né, nesse começo, não hoje, mas no começo, é por ser a filha dele, né? Então, assim, eu estava sempre na sombra dele. Então, assim, não tinha nenhuma opção. Verdade. Ah, eu não tenho nenhuma opção, ele não tem horário nenhum. Tá bom, vou passar com a filha dele. Isso daí acontecia, era assim. Não tem opção nenhuma, o olho tá assim, doendo, eu vou passar com a filha dele. Era assim no começo. Lógico, ninguém conhecia, né? Ninguém sabia como é que era. E aí, aos poucos, foram conhecendo o meu trabalho e tirando esse medo. Ai, mas ela é muito novinha. Ah, mas ela acabou de se formar. Então, tinha tudo isso no começo, né? Mas isso, hoje em dia, graças a Deus, todo mundo já reconhece quem é a doutora Mariana, não mais só a filha dele, né? E a gente conseguiu desenvolver um trabalho aí muito juntos, porém separados como profissionais, né? E isso é bem bacana. Eu acho que hoje eu tenho o meu valor e ele tem o valor dele. E sem dúvida nenhuma ele ainda é o grande responsável pela Oftalmo Castro, né? Sem o Dr. Edmar, o Oftalmo Castro não é nada. Ah, que bacana. Ele é o mentor, né? Com certeza, Grande com mentor certeza, aí. com Eu certeza. penso, doutora, que esse deve ser um grande investimento de um pai, de uma mãe, de uma família, né? O tesouro é maior que é os filhos, né? Você poder chegar num estágio, num momento da vida e ver os frutos e ver o investimento que você fez, né? E olhar e ver perpetuar, continuar, um legado, né? É uma Sim, história que se continua em vocês. É um pouco isso que você sim, vê. com certeza, com certeza. Eu acho que ele não imaginava, assim, também estar vivendo tudo isso hoje e a gente construiu tudo isso juntos, né? Que não sei se ele imaginava tudo isso ou mesmo que alguém fosse voltar a trabalhar. E eu acho que o fato de eu ter voltado, a época que eu voltei, deu a ele aí
30 anos de sobrevida, ele reviveu ali uns 20, 30 anos. Quando eu entrei, ele teve aquele gás todo, né? Que às vezes vai ficando ali na mesmice, entra numa zona de conforto ali. E então eu acho que a minha chegada para ele foi, sem dúvida, motivo de bastante disposição aí para continuar e construir alguma coisa junto comigo. E como que foi esse encontro? Eu vou usar uma expressão aqui, tá? Mas do velho e do novo, do antigo, né? E do novo, não no sentido de velho, no sentido de quem já está aqui e começou antes a história, né? E aí chega a filha e com uma nova mentalidade. E como que foi esse encontro aí do antigo, de quem já começou com o novo, esse Tá. casamento, vamos dizer assim. Bem interessante isso, viu, Júlio? E hoje eu consigo analisar tudo isso melhor, olhando assim, a medicina de hoje, a medicina de antigamente, vamos dizer isso, né? Alguns anos atrás, aí, vamos colocar 20, 30 anos atrás, são medicinas completamente diferentes. Não do ponto de vista do médico, do que a gente aprende na faculdade, porque o médico de antigamente, ele tomava todo o seu tempo sendo médico, né? Sendo médico. A Verdade. medicina de hoje é uma medicina mais empreendedora. Eu acho que deixou muito esse estigma do médico ali atrás de uma mesa, atendendo o paciente, usando branco, né? Isso deu uma medicina, para mim, eu vejo hoje que é uma medicina mais antiga, mais tradicional. Hoje os médicos têm uma mentalidade mais diferente, uma mentalidade mais aberta a empreendedorismo, e eles veem a medicina como uma empresa também, né? E sabem lidar melhor com isso. O médico não sabe lidar muito bem com a administração, as finanças, a medicina para ele como uma empresa, não deixa de ser uma empresa para a gente, né? É o nosso trabalho, a nossa empresa também, e a gente tem que saber lidar com isso. E eu acho que os médicos mais novos já vêm com isso mais determinado, com isso mais certo para você administrar melhor a medicina. Então essa fusão, no nosso caso, foi assim, sensacional, né? Sensacional. Juntou toda a bagagem dele, toda a medicina tradicional dele, todo aquela humanização e tudo aquela bagagem que ele já tem, aquele carinho que ele tem com os pacientes dele, né? Isso daí não vai acabar nunca. E chegou assim, quando eu cheguei foi uma revolução no sentido administrativo, eu acredito. Então eu comecei a meio que organizar a casa ali, né? Organizar a casa não, mas dar aquele toquezinho empresarial no negócio. Trazer ferramentas de gestão, vamos dizer Isso, assim, né? exatamente, exatamente. E aí chegamos a um ponto, no nosso trabalho, em que a gente não conseguia mais atender os nossos pacientes. A gente não tinha mais horários, graças a Deus, então já estava muito lotado, a gente não conseguia mais suprir essa demanda, a gente estava deixando muito paciente sem conseguir marcar uma consulta. E aí foi o momento em que eu vi mais um desafio aí. A gente começou uma outra pessoa a trabalhar com a gente, a doutora Naue. Ela veio trabalhar com a gente, veio agregar aí mais valor à nossa clínica também. E esse foi um desafio no sentido administrativo também. Então, foi aí que eu percebi que a Oftalmocast estava virando uma empresa. E eu precisava administrar tudo isso, né? Gerir todas essas pessoas, esses novos médicos que estariam vindo. E comecei a estudar mais essa parte de empreendedorismo, de administração. Tive que buscar conhecer isso, que isso a gente não aprende na faculdade. Olha que bacana. Eu tenho falado bastante disso aqui, a gente tem entrado bastante nesse debate. Eu, como profissional do desenvolvimento humano, trabalho diariamente com líderes, com pessoas, né? Realmente a gente não aprendeu a empreender, não teve essa ementa, essa disciplina, marketing digital, né? Sim, nada disso. Gestão.
E aí você se viu nesse desafio, e aí você assumiu essa postura, esse trabalho de trazer então esse modelo de gestão, de transformar uma clínica inicialmente num modelo de empresa, de negócio, gestão, né, de indicadores, né, Sim, enfim. sim. E aí trazer mais pessoas para a equipe, que bacana. E hoje a gente consegue perceber para onde foi, porque isso está materializado, né? Eu passo todo dia na frente e vejo um prédio lindo, bonito, novo, e falo um pouquinho, então, foi essa evolução. Muito bacana, gente, quem está na live, essa história familiar, né? De um pai e que começa a ver esse movimento de 3 filhas indo para o mesmo caminho, muito bacana. E aí a doutora Mariana aqui compartilhando com a gente a sua história dentro, né, da medicina, especificamente dentro, né, sendo oftalmo, como foi essa experiência para ela, né? E aí a gente parou nessa história de trazer, né, inteligência, gestão, ferramentas para o negócio. E como que depois foi a evolução e chegou a esse ponto que nós estamos agora? Conta um pouquinho para a gente. Então, assim, Júlia, eu gosto muito, vou te falar uma frase que eu gosto muito, eu acho que tem muito a ver aí com o nosso negócio, né? Uma frase do Ícaro de Carvalho que eu sigo bastante aqui. Ele fala que a gente subestima muito o que a gente pode conseguir em 10 anos e a gente superestima aquilo que a gente pode conseguir em um ano. Então, assim, a gente tem aquela ideia de que a gente vai começar e a gente tem aquela ânsia de ver o negócio dar certo, de tudo que você sonhou precisa dar certo rápido. E não é, a gente superestima muito isso, né? Então a gente quer que as coisas deem rápido, deem certo muito rápido. E a gente esquece que é um processo muito lento e a gente tem que pensar sempre a longo prazo, tem que pensar o que eu quero para daqui 10 anos. Que o sucesso não vem rápido, não vem rápido, é fruto de muito trabalho. Então, assim, a Oftalmo Castro, ela veio, na verdade, meio sem querer. Por que eu vou te contar por que é meio sem querer, na verdade. A gente não projetou todo esse prédio maravilhoso, tudo que ela é hoje, 10 anos atrás. A gente nunca imaginou que fosse acontecer dessa forma e, graças a Deus, aconteceu. Então, tudo foi um processo muito lento. Como eu falei, quando a doutora Naue veio trabalhar com a gente já estava... a gente já não conseguia mais suprir a demanda, foi quando ela veio aqui para agregar junto com a gente. Mesmo com ela ali, a gente já também não estava conseguindo suprir toda essa demanda, e não só a demanda de pacientes, mas a gente queria trazer coisas novas para a cidade, diagnósticos, exames, que a oftalmologia é muito rica, né, de exames, e é uma especialidade muito rica de equipamentos, de tecnologia. A gente não queria que o nosso paciente precisasse se deslocar para outra cidade para fazer o exame complementar, alguma coisa que a gente precisasse pedir para ele. E a gente começou a investir em novos equipamentos, e aí o espaço físico foi ficando pequeno, na verdade. Então, a sala que ela ocupou, por exemplo, era uma sala que a gente usava para outros equipamentos, e aí a gente teve que deslocar esses equipamentos para outra sala. A gente se viu ali sem salas para expandir em termos de tecnologia. A gente falou, opa, então a gente precisa agora de um espaço maior, né? Vamos começar ali a procurar um espaço maior. Foi quando a gente, um dia, dando uma volta aí na cidade, eu olhei para casa, onde era o Oftalmo Castro, né? Onde foi feita a reforma. Falei, nossa, aqui é uma esquina maravilhosa, isso aqui dá uma clínica muito bonita, vamos atrás, vamos ver como é que é isso daí. E desenrolou, demorou um bom tempo para desenrolar tudo isso, a gente continuava no nosso prédio, exercendo o nosso trabalho ali, até que desenrolou tudo e a gente falou, vamos começar então a obra, vamos reformar e vamos começar tudo isso daí, vamos fazer uma clínica aqui. A gente nunca imaginou que ficaria
tão maravilhosa quanto ficou, né? A gente teve a ajuda de grandes profissionais aí, Thalita, que eu vi que está aqui, Gustavo. Que bacana. Muita gente ajudou a gente a concretizar todas essas ideias aí que estavam só na cabeça, né? E aí foi todo esse, acredito, acho que foi 1 ano e meio de obra, ia na clínica, e e aí a gente começou a investir mais na parte tecnológica, mesmo depois de pronta, mesmo depois de todo o sufoco, depois de uma obra gigantesca como aquela, a gente continuou investindo em tecnologia aqui, equipamentos. E por isso que eu falo que foi meio sem querer, porque na verdade a gente, eu acho que não imaginou que fosse ficar desse nível aí que todo mundo está vendo. Mas isso aí foi, na verdade, eu falo para todo mundo que isso não é, quem olha de fora acha que, né, foi de repente uma clínica, é tão bom ter uma clínica maravilhosa, assim, ninguém sabe o que aconteceu para gente tê-la, né? Isso, na verdade, é uma vida inteira dedicada à oftalmologia que tem aqui, né? Não é fruto de 1, 2 anos de trabalho, não. Isso aqui é a minha jornada toda de oftalmologia aqui e uma vida de mais de 40 anos do meu pai dedicada à oftalmologia. Tudo isso concretizado nessa nova clínica. Bacana os seus ensinamentos pra gente, é isso mesmo, né? Gostei muito da história do 1 ano, dos 10 anos. E como a gente precisa se propor, né, a fazer todos os dias, acordar, né, doutora, para fazer. Sim, Começando por uma crença, começando a acreditar, né, e trabalhar. E com o tempo, a longo prazo, a gente vai materializando, né? E você disse no início da live que você tem 39 anos, levou 39 anos para sim, chegar a esse ponto. Eu tenho falado para as pessoas que isso é a escola, né? É grande a escola da vida. Todos os dias a gente está aprendendo e a gente sempre está aprendendo para construir, colocar na vida, materializar, colocar isso para fora, fazer isso acontecer, né? Muito sim. bacana a tua história. E, e qual é o propósito, assim? Fala um pouquinho do trabalho, né, da doutora no dia a dia. Como que é a rotina, como você vê diariamente aí o teu trabalho, propriamente dito, né, agora. Tá, então assim, o nosso propósito aqui, lógico, oferecer uma medicina de qualidade, proporcionar aí boa visão a todos, né? Isso aí já é implícito, lógico, mas nossa missão, a nossa visão aqui é proporcionar uma medicina de qualidade, de ponta, para que atenda a nossa microrregião aqui e que ninguém precise se deslocar para outras cidades, né? Então, oferecer isso daqui na cidade e nessa microrregião que a gente tem aqui, sem as pessoas precisarem ir para centros maiores, né? Então, aqui tem tudo isso que as pessoas precisam. Então, essa é a nossa missão aqui na região mesmo. Certo. E vocês oferecem quais serviços hoje, né? Já que ampliou aí os serviços. Isso, então eu estava falando que depois veio a doutora Nauê e a gente ampliou aí toda a parte tecnológica, ampliou também profissionais, tem o doutor Daniel com a gente agora, que veio agregar também mais ainda com a gente. E toda a parte a gente faz tudo na clínica, né? Centro cirúrgico, a gente faz todo tipo de cirurgia oftalmológica, consultas, né? Consultas aí de rotina e toda a parte de diagnóstico. Então a gente ainda não chegou ao nível máximo aí que a gente quer, a gente ainda tem projetos de trazer mais equipamentos e a gente já está investindo nisso e só ir aguardando um tempinho aí para que tudo isso chegue. Mas é isso, oferecer tudo, consultas, exames, cirurgias, tudo aqui na clínica. O paciente não precisa se deslocar para o hospital, ainda mais agora nessa fase que ninguém quer ir em hospital, né? Isso dá uma comodidade a mais. Então a clínica está preparada para tudo isso. E qual que é a tua maior satisfação, vamos dizer assim, no teu trabalho, quando
você termina aí, vamos dizer, o teu dia, quando você termina a tua jornada, como que é a sensação e a experiência, né, de poder ajudar as pessoas, de contribuir aí diariamente com as pessoas, como que é isso para você? Ah, é maravilhoso, né? A gente lida com a visão, isso aí é muito maravilhoso. Então, você poder devolver a visão a alguém, isso aí não tem preço, né? E não é só em termos de, por exemplo, numa cirurgia. A gente faz bastante cirurgia de catarata, então o paciente tá ali, não está enxergando bem, está enxergando tudo embaçado. Chega ali depois de uma semana, te dá um abraço, é muito gratificante. A gratidão que ele fica é muito gratificante para a gente, né? Não só isso, mas assim, atender uma criança que não estava enxergando, não estava sentindo muita dor de cabeça, e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então a gente mexe muito com qualidade de vida, né? A gente tem que melhorar a qualidade de vida desse paciente, mesmo aquele paciente que só usa um óculos e o sonho da vida dele é ficar sem óculos, faz uma cirurgia refrativa. Então, assim, tem várias coisas aí que gratificam muito a gente. O pessoal está entrando aí, colocando uma mensagem, todo esse sucesso está ligado ao profissional, mas a doutora Mariana sempre teve esta sutileza e docilidade com o próximo, conhecê-la desde a adolescência. E dá para ser apenas médico hoje? Qual é o Não, Júlia. ingrediente, né? Dá para ser apenas profissional? Quais os ingredientes que fazem parte dessa entrega, né? O que você, doutora, acredita ser importante trazer para o teu exercício aí? E aí eu não estou falando da parte técnica, né? Enfim, que é extremamente importante, faz parte né, do conjunto da obra, mas o que mais você acredita ser importante e acredita e pratica e exercita, valoriza no teu fazer aí, naquilo que você se propôs a fazer diariamente? A gente tem que trazer para nossa profissão, para o nosso dia a dia aqui, valores familiares, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente não consegue exercer uma medicina humanizada, exercer uma medicina do jeito que a gente quer, se a gente não tiver esses valores bem colocados aí na gente. A gente tem que se doar muito como ser humano e não só como médico, né? Tem que ter uma inteligência emocional muito boa para você lidar com todos esses problemas, que o dia todo são problemas, né? O paciente ele vem aqui porque ele está com problema, ele está com uma dor, ele está com uma expectativa, então você tem que saber lidar muito com essa expectativa, essa dor e esse desejo do seu paciente para tentar entender o que ele quer e fazer exatamente o que pode ser aquilo que ele deseja, né? Então você tem que não só exercer a medicina em si ali, mas você tem que ter muita doação. Como ser humano, aí você tem que estar muito bem preparado para lidar com isso. Tá, joia. O que você estuda? Aonde você investe o seu tempo? E quais os temas, os assuntos que você gosta de estudar? Estuda a medicina propriamente dita, a tua área específica, ou estuda outros temas, outras coisas, já que você encara o teu consultório, né, como uma empresa, né? Deixou de ser um consultório, se tornou uma empresa. Então, o que é importante? O que você estuda, busca? Então, assim, além da oftalmologia, que desde que eu terminei, lógico, a residência, eu continuo sempre estudando, né? Já estou na minha segunda Isso. pós-graduação, desde que eu terminei a residência. E fora a oftalmologia, eu estudo muito empreendedorismo, marketing, gestão. Então, faço um monte de curso aí de gestão para conseguir lidar mesmo com toda essa parte administrativa que a gente não aprende, né? Como você mesmo falou também, a gente não aprende na faculdade, a gente tem que buscar tudo isso sozinho e é muito difícil. Então, hoje eu me dedico bastante a estudar essa parte de marketing, empreendedorismo, gestão, para conseguir lidar com o negócio aqui. E também a especialização na oftalmologia.
Mas é isso, buscando sempre melhorar a parte administrativa também aqui da clínica. Certo. Eu te acompanho no Instagram, nas redes sociais. Como que dentro da tua dinâmica, né, de trabalho, da tua rotina, ter que se dedicar ao Instagram? Como que Não é é? fácil, né? E é bacana, porque essa é uma mudança, né? Quando você falava da medicina tradicional para nova, desse novo modelo de fazer, né, do médico, e a gente vê hoje cada vez cresce o número de profissionais que estão usando um celular hoje, né? Como aí a sua vitrine, vamos dizer assim, né? Como Sim, foi para então você a isso. tua entrada? Foi fácil? É algo que você gosta? E como tem sido? Porque eu vejo que você responde, abre as suas caixinhas lá, coloca realmente, né, questões e ajuda as pessoas. Como que é isso para você? Então, isso mudou muito, né? Aquilo que eu comecei falando no começo da live sobre as diferenças da medicina mais anterior a mim aí e a medicina de hoje, um dos pontos é esse. Eu acho que não vamos falar aqui de marketing, na verdade, que não é só um marketing, né? A rede social aí faz parte da nossa vida. E o médico hoje, ele não tem mais esse estigma de ser ali inacessível, vestindo branco, atrás de uma mesa. O médico hoje, ele está acessível. O médico hoje, ele está muito mais humanizado e próximo do seu paciente, né? Então, a rede social, ela veio para ficar. A gente tem que saber trabalhar com ela, porque ela pode ser uma ferramenta boa, ou se você não souber trabalhar com ela, pode ser uma ferramenta muito ruim, né? Então você tem que saber lidar com ela, saber o que você vai passar para o seu paciente, em que você possa ajudá-lo. A intenção aqui da rede social não é uma propaganda, mas sim uma exposição, uma demonstração do que você sabe, com a finalidade, na verdade, de ajudar o seu paciente, né? Então, a gente faz um conteúdo ali, umas dicas bem legais. Para mim são dicas muito simples, mas para o meu paciente não é. Faz diferença na vida dele. Eu comecei a Olha que perceber interessante. isso no consultório, então às vezes eu faço um videozinho bem simplesinho, falando ali sobre o óculos do camelô, porque não pode, ou então como coçar os olhos. A gente acha que isso passou despercebido, e aí eu percebo muito no consultório, a hora que às vezes entra um paciente e fala para mim: nossa, doutora, eu gostei muito daquele vídeo que você fez, nossa, aquelas dicas que você está dando, está me ajudando muito. Então isso aí você vê que faz diferença. É cansativo você pensar no que... É muito fácil para você gerar um conteúdo daquilo que você sabe. Só que é muito difícil você saber o que o seu paciente quer saber, né? O que vai ajudar ele, né? Eu ficar falando aqui sobre catarata e cirurgias, técnicas cirúrgicas, isso aqui ninguém quer saber. Então eu preciso saber o que vai ajudar a vida dele, o que vai fazer diferença na vida dele, eu falar para ele, né? Então esses conteúdos que às vezes cansa um pouquinho, né? A gente gerar um conteúdo mais próximo, de uma forma mais leiga, uma forma que nosso paciente consiga entender facilmente e mais importante, que prenda a atenção dele, né? Que a rede social, ali você vai passando, você tem que falar: opa, quero assistir isso daqui, isso aqui me interessa. Então você tem que criar um conteúdo legal. Você tem que ser, na verdade, uma só, porque não existe a Mariana médica, não existe a Mariana mãe, não existe... é uma coisa só, eu sou uma só. Então, tanto que a minha rede social é a minha rede social, não é da clínica, não é só conteúdo médico, então ali é a minha vida. Então as pessoas às vezes veem ali as crianças, alguma outra coisa. Por quê? Porque nós somos um só e isso é o nosso dia a dia. O meu dia a dia é ser médico, o meu dia a dia é ser mãe, então tá ali um pouquinho de tudo para, na verdade, um entretenimento e de alguma forma servindo alguém ali com essas dicas. Ah, muito bacana, né? Nós somos gente, né? Nós somos pessoa. Sim, Nós estamos exercendo a nossa profissão, né? Exercendo o nosso papel aí, né? De pai, de mãe.
Nós temos alguns papéis, mas nós somos gente, nós somos pessoas, e isso é muito importante, né? E é com gente que nós estamos sempre nos relacionando, Sim, né? E como é importante a gente amar gente, gostar de gente, querer servir gente. Isso faz diferença, doutora, naquilo que a gente faz? muita diferença. É, Muita completa a diferença. experiência nesse sentido. Você olha o paciente não como uma ficha, não como um papel. Você não trata um olho, você trata um paciente, né? Olha, Então, que interessante. atrás daquele órgão que para você é muito simples fazer aquele tratamento, tem um paciente ali, né? Então a gente não pode tratar o olho, a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Às vezes, o fato dele vir falando que está com o olho coçando, para a gente é muito simples, mas a gente não sabe o que isso impacta na vida dele, o quanto isso é ruim, né? O quanto isso atrapalha toda a rotina, a gente não sabe quanto o embaçamento que esse paciente está tendo está atrapalhando na rotina do dia a dia, está afetando todas as atividades dele, os relacionamentos dele. Então a gente tem que tratar o paciente, não apenas um olho do paciente, né? Isso faz totalmente diferença, faz total diferença. Exatamente. E no meu caso, no meu trabalho, sempre tem uma história ali, né? Sempre tem uma jornada, uma estrada que essa pessoa caminhou para ela chegar até aqui. Eu preciso olhar para essa pessoa, né? E olhar ela como um todo, né? Olhar as experiências, olhar o que ela viveu, o que ela está vivendo e, né? Acolher essa história, né? E a minha profissão como psicólogo tem um pouco, tá, da tua profissão, porque eu também no meu trabalho eu não deixo de algum momento de ajudar a pessoa a enxergar, né? Sim, Ampliar o campo de visão, é um pouco também daquilo que eu faço, né? É claro que a gente está falando aí, né, aqui já mais no campo, né, de percepção, né, um campo mais psicológico do ser humano, mas em algum momento nosso trabalho também tem né, se cruza nesse sentido de enxergar, de ver, né? E como que deve ser uma experiência fantástica, né? Essa de poder colaborar com um órgão tão importante do ser humano, né? Que é a visão, né? Quantas histórias que você já não tocou, já não ajudou de pessoas que chegaram lá e que você foi instrumento, né? Para que essas pessoas pudessem melhorar, enxergar, enfim, deve ser uma alegria, uma satisfação muito grande, né, doutora? sem dúvida nenhuma, Júlio, sem dúvida nenhuma. A visão é muito preciosa, né? Ela te abre as portas aí para o mundo. Imagine você sem visão, é terrível, né? Então, você lidar com isso daí é uma coisa tão preciosa e é muito gratificante mesmo. E você resolver as dores do paciente, você resolver os desejos do paciente, é muito gratificante. Doutora, a chamada do café com propósito, eu gosto de falar muito do Ikigai, né? Ikigai é um conceito japonês, né, que vem como se fosse a razão de viver. Que o Dr. Viktor Frankl, foi um psicólogo, um psiquiatra, né? Ele falava muito que uma das tarefas do homem, do ser humano, é encontrar o teu propósito. Nós nascemos com uma espécie de tarefa já, assim. Olha, precisamos encontrar o nosso propósito. E o Ikigai, ele vai trazer 4 perguntas, né, que é muito bacana. Queria que você comentasse sobre. Né, o que eu amo fazer, o que eu posso fazer bem, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa, né? Enfim, o que eu amo fazer, o que eu gosto, qual é a minha paixão, né? O que eu faço bem, o que eu tenho condições, capacidade de fazer bem, né? Isso que eu faço, o mundo precisa. Eu vou atender uma dor de alguém, eu vou atender uma necessidade de alguém fazendo isso,
E para fechar, ainda eu posso ser pago por esse bem que eu estou fazendo. E aí fecha, né, o propósito aí, né, a razão de viver. O que que você, olhando para você, olhando para o teu trabalho, para a tua história, o quanto você sente que esses quatro elementos fazem parte aí né, da tua história profissional. Amo fazer, né? Tenho capacidade de fazer, gosto, sei entregar isso, né? Entrego isso. As pessoas precisam disso e eu também posso ser pago por isso. Como você vê aí o Ikigai, vamos dizer assim, na tua história profissional? Na verdade, Júlio, isso que você falou, eu enxergo tudo como uma coisa só, né? Então, assim, o que eu amo fazer, eu me capacito a fazer também, né? Cada vez mais eu vou me capacitar a Legal. fazer isso e é isso que eu vou vender, né? E é isso que as pessoas podem pagar para eu fazer, né? Então, para mim, seria mais ou menos uma coisa só, aquilo que você ama, você se capacita a fazer melhor aquilo que você ama, e as pessoas podem pagar por esse serviço que é o que você ama e se dedica a fazer, né? Então eu enxergo isso como uma coisa só, na verdade. Fantástico. E aí você vive esse propósito profissional no teu dia a dia, do teu trabalho. E o que que você pode dizer aí para quem está assistindo a nossa live, que está começando, que está em alguma área aí profissional, né? A gente está aprendendo muitas coisas hoje com você aqui nessa live, mas qualquer área hoje que está aí trabalhando, começando no meio, né? Já mais para o final, o que que você pode dizer para essas pessoas aí como experiência que você pode compartilhar com elas? Então eu vou dizer aquilo que eu estava falando no começo, né? A gente não pode ter muita Certo. pressa. Então a gente começa um negócio, seja a medicina em si, um consultório, a gente não pode ter pressa. O sucesso não vem de repente. Não tem muita fórmula mágica. É trabalho e dedicação. Trabalho e dedicação. Não tem outra fórmula para o sucesso, não. Só trabalho? Adianta? Também não. Só dedicação? Adianta não. Os dois têm que vir juntos. Então tem que trabalhar, tem que se dedicar e esperar. Na verdade, é uma coisa a longo prazo. Você não pode esperar que o sucesso venha de repente, não. O sucesso, na verdade, é uma consequência de anos de trabalho e de dedicação. Se você não tiver tudo isso, você não alcança o sucesso e não pode parar nunca, na verdade, né? Quando você acha que você chegou lá, você tem que falar, não, ainda estou na metade do caminho e eu vou continuar. Então, você não pode parar, você tem que persistir bastante e ter sempre em mente onde você quer chegar. O pessoal tá passando na live aí, deixando aí o recadinho, né? Pode se perceber que a doutora é bem querida, né? Amada, que as pessoas gostam, né? Enfim, é muito bacana. E doutora, nossa cidade, nossa comunidade é privilegiado então de ter esse centro de referência, vamos dizer assim, hoje, né? Graças ao trabalho dessa família, graças ao trabalho, né, do teu pai, o teu trabalho, essa continuação, né? Eu fico pensando que não existe alegria maior de um pai, né? Com Essa é a certeza. herança, essa é a grande herança, sabe? Essa é a grande herança que um pai pode realmente olhar e falar, olha, é o grande valor, a educação, né? Isso eu acho muito bonito, a educação, né? A gente investir na educação e ver os frutos, né? O filho, os filhos continuando aí um legado, uma história que tem muitos capítulos ainda, né? Pela Sim. frente. E olhando para esse futuro, o que que a doutora vê aí do Oftalmo Castro, dessa história, o que que nós podemos ainda esperar que vai sair daí, vamos dizer assim. Fala pra gente. Então, Júlia, isso daí é uma coisa que eu sempre penso, né? A gente sempre quer mais, a gente quer crescer mais, mas a gente não pode esquecer
que às vezes o crescimento, você chegar num ponto em que você não pode perder a mão ali e perder toda a essência, né, daquilo que você começou. Então, às Legal. vezes, vai colocar um monte de profissional, um monte de coisa, vai tecnologia e vai crescer a certo ponto que as pessoas não te encontrem mais aqui dentro. E isso não pode Olha, acontecer e não vai acontecer com a Oftalmo Castro, né? A que grande essência bacana. da Oftalmo Castro ainda é meu pai, né, doutor Edmar, então ele sempre vai estar aqui atendendo esses pacientes com todo aquele carinho. A gente nunca vai chegar num ponto que todo mundo quer, né? Eu vou colocar um monte de gente para trabalhar para mim e não vou trabalhar mais. Isso nunca vai acontecer aqui no Oftalmo Castro, né? Essa essência aí a gente sempre vai preservar e a gente quer crescer em tecnologia aqui, mas nunca sem perder essa essência aí desse acolhimento bem próximo do nosso paciente. Que bacana. Tem uma, para a gente ir concluindo, tem uma frase que eu gosto, que eu recortei de Viktor Frankl, eu gosto muito. Ele vai dizer assim: o sucesso, como a felicidade, não pode ser buscado. Ele deve ser um resultado. E isso só ocorre como efeito colateral da dedicação de alguém a uma causa maior, né? Como a gente precisa encontrar essa causa, né, doutora, na vida a qual a gente se dedica, como você fala, trabalho e Sim, dedicação a uma causa, e como efeito colateral, como resultado, a gente vai sendo feliz, né? A gente vai alcançando sucesso. Então, ele vai dizer assim, não, pare de buscar sucesso, pare de buscar felicidade. Pelo contrário, busca uma causa, um propósito, algo que você possa consumir os teus dias, gastar a tua energia, colocar foco, trabalho. E aí, quando você viu, você foi feliz, né? Olha que bonito isso, né? Quando o tempo passou, você olhou e falou, como eu fui, como sou, como estou sendo feliz, né? E isso é um santo remédio para a saúde humana, para a vida humana, né? A gente encontrar prazer, satisfação, significado. E ainda mais, doutora, quando isso atende a mais pessoas. Eu tenho falado e tenho experimentado como servir as pessoas é algo que engrandece, enobrece, é algo que nutre a autoestima humana, o valor humano, né? Quando você sabe que aquilo que você está fazendo está atendendo, está servindo a outras pessoas, né? Então, doutora, muito obrigado pelo teu sim, tá? eu que Doutor agradeço, Edmar aí, Júlio. passou pela live aí, deve estar aí. Muito obrigado, doutor Edmar, pelo seu sim. O seu sim trouxe luz e iluminou a vida de muita gente. O teu sim foi capaz e é capaz de iluminar e trazer luz para a vida de muita gente, né? Luz, luz mesmo, a luz do sol, né? Tão importante para a vida também. Então, desejo que vocês continuem cada vez mais sendo prósperos, bem-sucedidos no trabalho, no propósito de vocês. E uma coisa muito bonita que você falou aqui é a marca, o DNA. Não, nós não queremos perder o nosso DNA, né? A nossa marca, o nosso valor e aquilo que nos trouxe até aqui. Nós chegamos até aqui por essa marca. Ela nos conduziu, né? Que são os nossos valores de família. E isso é muito importante, e isso atrai a gente, se encanta a gente. E hoje, quando a gente fala de serviço, de trabalho, a gente, nós buscamos isso nas pessoas que nós estamos indo, né? Contratar. Nós queremos isso é encantador, né? Isso faz a gente voltar sempre, né? Então é isso. Então eu vou deixar para a gente concluir a live a tua palavra final aí e o meu agradecimento por esse papo super gostoso. E assim, para mim foi um privilégio. Você tem 27 segundos, vai terminar, vai lá. Júlio, eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo aqui que tirou um tempinho para assistir e espero que eu tenha influenciado de certa forma alguém, inspirado a vida de alguém aí. Com É certeza. isso. Gente, muito obrigado, tá?
Segunda-feira que vem nós temos live novamente, 7h34. Acompanhe a gente aqui. Vou trazer o